A emissora de rádio Jovem Pan foi obrigada, e é importante ressaltar isso aqui, foi obrigada a emitir um comunicado afirmando que eles não apoiam os movimentos golpistas bolsonaristas. E isso foi consequência de um movimento feito pelo Sleeping Giant Brasil, que é uma conta do Twitter criada alguns anos atrás e que tinha o propósito, isso já inspirado também numa conta americana, tinha o propósito de desmonetizar, de, na verdade, ir atrás dos anunciantes, de influenciadores ou de veículos de comunicação que propagassem conteúdo racista, homofóbico ou de intolerância, discurso de ódio. Então, a Jovem Pan, que ao longo dos últimos anos demonstrou um perfil muito alinhado, ou bastante alinhado, ou defensor explícito do Bolsonaro e do bolsonarismo, de repente nos últimos meses e semanas começou a mudar uma parte da sua grade, começou a mudar também a composição da empresa. E aí eu quero ler para vocês aqui o comunicado, depois de pensar algumas coisinhas sobre o que aconteceu agora e como isso também já reflete o futuro da Jovem Pan. Então diz o seguinte aqui o comunicado da empresa. O próximo dia 1º de janeiro abrirá mais um capítulo na história da nossa República. Um novo governo tomará posse e, nos termos do artigo 78 da Constituição de 88, estabelecerá o compromisso de, e aqui cita a Constituição, manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E aí prossegue, O juramento, que será feito pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, é um compromisso firmado publicamente diante do povo e o lembrete de que é dever de todos os brasileiros manter, defender e cumprir a Constituição. Ainda que visões políticas e ideológicas dissonantes tenham dividido a população em lados opostos, é crucial que todos entendam que essas divergências, e principalmente a possibilidade de que elas sejam cultivadas, são pilares fundamentais da democracia. Não podemos nem devemos ignorar o óbvio e imaginar que todos, da noite para o dia, vão convergir, mas é imprescindível que essa divergência seja mantida no campo das ideias e do respeito às instituições e à Constituição. Não há espaço para ameaças, para violência ou para que se coloque sob suspeita a realização da transição de governo, que seguramente acontecerá no próximo domingo. Se há divergências, que estas sejam discutidas no mais alto nível, de forma propositiva e com argumentos que se sustentem pela clareza e pelo caráter técnico. É por isso que a Jovem Pan, há décadas, abre espaço para o mais amplo debate dos seus jornais e programas, porque entendemos que as cores que compõem a nossa democracia vão muito além do verde, do amarelo e do vermelho. Porque acreditamos que as ideias vão se somar e nos permitir construir, inclusive por meio da divergência, um país melhor e uma democracia ainda mais forte. Por fim, eles dizem o seguinte aqui, É preciso, nesses tempos em que a verdade se decompõe com a truculência de uma publicação falsa em rede social, reforçar o óbvio e dizer que a Jovem Pan não faz coro e não endossa qualquer lampejo golpista, ato de violência ou uso retórico irresponsável de instrumentos constitucionais como o artigo 142 da Constituição. A Jovem Pan nunca vai apoiar qualquer manifestação que caminhe na direção do enfraquecimento ou da destruição de nossas instituições. Somos defensores do direito de discordar e vamos exercer o papel de críticos sempre que necessário. Como eu falei, isso aqui já é consequência de uma debandada de alguns anunciantes da Jovem Pan. Como eu falei também, consequência do movimento feito pelo Sleeping Giants Brasil, que ao longo dos últimos anos conseguiu desmonetizar muitos canais, como do Olavo de Carvalho, como do Bernardo Kister e outros canais da internet ou fora que propagavam mensagens de intolerância. Entre os anunciantes que abandonaram a Jovem Pan recentemente tem a TIM, a Natura, Quinto Andar, C6 Bank, Burger King e outras empresas. Aqui há alguns pontos que a gente pode parar e abordar, porque o primeiro deles tem a ver com o papel que a Jovem Pan de fato desempenhou nesses últimos anos. Eles encamparam o bolsonarismo, havia um quadro de jornalistas e comentaristas que estavam totalmente alinhados ao Bolsonaro, então eles fizeram de tudo para passar pano para os desmandos do Bolsonaro ou para defender coisas esdrúxulas. De fato, na pandemia, por exemplo, a programação atingia as raias da sandice quando se tratava de ir contra o lockdown, de contra as medidas de contenção do coronavírus, propaganda, inclusive, remédios sem eficácia comprovada, ou seja, eles adotaram a agenda bolsonarista, entrevistaram o Bolsonaro várias vezes, retransmitiam muitas vezes a live de quinta-feira do Bolsonaro, ou seja, eles fizeram o papel de mídia oficial do governo Bolsonaro. Então, não há como negar isso, e eles estão até as entranhas permeados de bolsonarismo. Então, muitos comentaristas, Constantino, por exemplo, o Adrilles, o Paulo Figueiredo Júnior, neto do ditador, a Ana Paula do Vôlei, entre outros que estavam lá, todos eles contribuíram para esse cenário de propagação de falsidades, de fake news, de mentiras descaradas. Então, eles não podem lavar as mãos e dizer que não participaram desse movimento.
inclusive com comentaristas pregando violência, pregando golpe de Estado, pregando o uso das Forças Armadas em defesa do Bolsonaro. Então, assim, eles fizeram parte disso. Pode ser que agora estejam mudando de curso, porque o impacto do dinheiro é fundamental, isso afeta de fato a empresa, mas, sem dúvida nenhuma, em questão ideológica, eles estiveram muito alinhados. E aqui eu nem vou dizer, na verdade, né, que alguns especularam que o alinhamento da Jovem Pan teria sido decorrente de verbas publicitárias da SECOM, que, na verdade, o governo Bolsonaro teria comprado o apoio. Eu não acho que é só isso, eu acho que o dinheiro é parte da resposta. Também acho que há uma afinidade ideológica com o bolsonarismo. Então, assim, houve uma guinada para a direita ou para a extrema-direita, porque isso levou a engajamento, isso levou a uma adesão de uma audiência que estava, sabe, sem referência, e aí muita gente se voltou para a Jovem Pan. Eles quiseram ocupar o espaço que tem a Fox News nos Estados Unidos. Eles quiseram ocupar um espaço de uma mídia conservadora que não havia no Brasil de maneira tão escancarada assim. Então eles realmente encamparam o bolsonarismo porque isso foi conveniente. Isso trouxe audiência, trouxe engajamento, trouxe adesão, trouxe a empresa para a visibilidade, ou seja, muita gente passou a acompanhar a Jovem Pan porque ali viam suas ideias refletidas. E o dinheiro também, né? O dinheiro também é importante, mas não apenas isso. Nesse momento em particular, o que acontece é uma debandada do bolsonarismo, é uma perda de impacto, perda de força, então a Jovem Pan vai tentar realinhar sua posição para uma direita mais moderada, talvez, não sabemos, mas talvez seja o caminho que eles vão seguir agora. Seguindo o dinheiro também, mas também reposicionando ideologicamente a empresa. Quando eles falam aqui sobre debate de ideias, divergências, o espaço democrático de ideias, aqui a gente parte de um princípio essencial das democracias, que é isso, né, de livre circulação de ideias, de livre expressão, ou seja, isso é fundamental realmente, é um dos pilares das democracias modernas. Porém, o modo como eles operaram ao longo dos últimos anos vai além disso. Não é apenas divergência de ideias, mas também apresentar ou dar espaço para ideias esdrúxulas. E isso sim é perigoso para as democracias. Aí eu quero citar um documentário que eu vi recentemente que se chama A Lavagem Cerebral do Meu Pai, se não me engano, que é uma documentarista que vai retratando a radicalização do pai dela para a extrema-direita nos Estados Unidos. E um dos pontos apresentados tem a ver com isso, como a mídia norte-americana, a mídia republicana, a mídia conservadora, ou a mídia da extrema-direita lá, né, quando vai radicalizando as pessoas, como elas apresentam esses divergentes como se fossem pontos de vista legítimos no interior do debate democrático. Então apresentavam, por exemplo, alguém que defendia um médico, por exemplo, defendendo as vacinas, e de repente apresentava lá um cientista, entre aspas, entre muitas aspas, um cientista negacionista contra vacinas. E aí dava a entender, dava a impressão de que eles estavam enriquecendo o debate, de que estavam trazendo posições aqui legítimas e que o debate se aprimorava. E na verdade o que eles faziam era distorcer o debate. Era tentar estabelecer um falso equilíbrio de ideias, quando você tem, na verdade, um consenso científico e um negacionista. Então, isso distorcia a percepção e isso foi levando a uma ampliação de ideias falsas, esdrúxulas ou inaceitáveis no debate público. A Jovem Pan desempenhou esse papel também. Eles fizeram isso, assim como fez a CNN Brasil, entre outros canais, foram pouco a pouco apostando no formato desses debates, sabe, insanos, fizeram isso e contaminaram também a percepção coletiva sobre a informação, de modo que a gente não soubesse mais distinguir o que é real daquilo que é falso. O Sleeping Giants Brasil também apresentou, fez uma coletânea de vídeos, né, de imagens, de comentaristas de Jovem Pan que de fato pregavam violência, pregavam golpe de Estado, pregavam apoio a ideias perigosas. Então, assim, não dá para negar que a Jovem Pan teve participação nisso. O que acontece muitas vezes é que as empresas tendem a se descolar dos seus comentaristas, né? Então, assim, o comentarista tal não representa a visão da empresa, é só ele falando por si próprio. Isso é muito ruim, isso, na verdade, chega a ser um recurso até covarde, quando, na verdade, os jornais, as empresas têm sim um viés ideológico que elas propagam através dos seus comentaristas. A revista como Carta Capital tem um viés político, tem um viés ideológico e os seus comentaristas refletem isso, do mesmo modo como a Jovem Pan, do mesmo modo como o Estadão, Folha de São Paulo e assim por diante. Por mais plural que seja um jornal, por mais plural que seja, sabe, a composição de um quadro de uma empresa, mesmo isso vai refletir a visão ideológica daquela empresa. Não há nenhum problema que uma empresa seja conservadora, seja progressista, seja, sabe, com algum viés político ideológico. Isso não é um problema. A questão fundamental é quando os comentaristas ou jornalistas, eles distorcem a realidade, eles manipulam os fatos, eles manipulam a informação. Aí sim é que está o perigo. O que a Jovem Pan fez, em grande medida, não foi apenas ampliar o debate e pôr vozes dissonantes ou divergentes no seu interior. O que ela fez foi pôr negacionistas históricos da ciência, pessoas perigosas
criminosas, muitas vezes, que propagaram falsidades. Aí sim que a gente tem que se preocupar. São pessoas que são capazes de manipular a informação e propagar isso para a audiência do Jovem Pan de modo a desinformar as pessoas. Isso vai muito além, repito, de um mero debate de ideias, de uma mera troca de informações. Aqui tem a ver com informações falsas, errôneas, equivocadas e que manipulam as pessoas. Basta pensar, por exemplo, também que a Jovem Pan entrevistou em algumas circunstâncias o Olavo de Carvalho, alguém conhecido, notório falsificador da história, alguém que propagava ideias totalmente descabidas, conspiratórias. Fez sim esse papel e não dá para esquecer isso. Se vai mudar de orientação depois, se a partir do ano que vem eles vão adotar outra posição, são outros 500, mas a gente não pode esquecer como eles atuaram ao longo dos últimos anos. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história aqui, primeiro sobre esse pronunciamento, essa nota, esse comunicado do Jovem Pan, dizendo que eles não apoiam o golpismo bolsonarista. É um pouco risível, né, pensando no histórico da empresa, mas o que você pensa sobre isso? E também sobre a estratégia dos Sleeping Giants de pressionar anunciantes para que isso afete depois no modelo da empresa. Se isso funciona, se isso é legítimo para você, como é que você entende isso? Para mim, como eu falei, é legítimo, é democrático e tem um impacto no mundo real. Mas como você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou apoiador para uma força, se inscreva no meu clube do livro filosófico. Todos os meses a gente está analisando uma obra de um pensador ou de um escritor com perfil filosófico, né, com temas filosóficos nos seus livros. Mês que vem a gente vai trabalhar com Schopenhauer, então se inscreva, link na descrição e a gente se vê por aí. Um abração e até mais. Tchau. Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse meu super amigo. Eu tenho um convite para fazer para vocês. No nosso encontro Mapa da Mina de 2022, eu previ que se o dólar caísse e viesse abaixo de 4,80, isso seria uma oportunidade de compra. Ele deveria passar o ano inteiro em níveis altos, até acima de R$5. Muita gente achava o contrário, achava que ia continuar caindo toda a vida. Pois bem, mais uma vez a gente acertou. Todo ano a gente tem acertado bastante nesse encontro Mapa da Mina. E esse ano de 2023 ele vai acontecer no dia 26 de janeiro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Se você quiser participar gratuitamente, é um encontro que não tem replay. É só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Vai lá e se inscreve. Ajuda os seus investimentos e também a você planejar os seus negócios ao longo desse ano. O cenário está muito difícil, mas se a gente se ajudar, fica um pouco mais fácil. Um abraço.